Bom dia, pessoal. Sou Macedo, diretor do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, e esse é mais um episódio do nosso podcast. Bom, vamos comentar um assunto que não podemos deixar de falar. Sobre o Escritório Regional de São Paulo e o Escritório Regional de Manaus, o Escritório Regional de Recife da Infraero. Eu vou apresentar nossos colegas, o colega Alexandre. Prazer. Alexandre, de Congonhas, antigo Congonhas, agora do Jaçanã. Colega Iracilda. Iracilda, também era de Congonhas, agora Jaçanã. Álvaro Cano, aeroportuário também de São Paulo, dirigente sindical também do SINA, aeroportuários. Bem, pessoal, sobre o Jaçanã, tivemos uma decisão do presidente da Infraero recentemente, com um memorando do presidente, que no nosso entendimento deva ser irrevogável, dando o prazo máximo de continuar com os escritórios, tanto Manaus e Recife, com prazo máximo 30 de junho de 25, e São Paulo, 31 de dezembro de 25. O nosso pessoal sempre nos procura para saber como que vai ficar essa situação. O que nós passamos para todo mundo, e aqui no podcast que estaremos falando, é que esse assunto será tratado entre presidentes, o presidente da Infraero com o nosso presidente, Marcelo Tavares, que fará uma reunião amanhã em Brasília para tratar desse assunto e outros diversos que nós vamos tratar aqui também. A questão é, a decisão da empresa, ela decide o fechamento do escritório, mas o que vai ser feito com as pessoas? Todo esse assunto vai ser tratado entre presidentes e, após isso, o presidente do sindicato visitará todos os 3 escritórios, com agendas a marcar, para poder resolver essa situação das pessoas que estão com muita ansiedade. Nós participamos aí dia a dia, né, lá do escritório do Jaçanã, e sabemos como que tem sido a situação. Bem, então vamos para outro assunto que tem incomodado muito a categoria no geral, não somente a questão do Jaçanã e dos escritórios regionais. É quem está cedido nos órgãos, é quem está hoje nos aeroportos. Nós ficamos sabendo que pessoa da alta cúpula da empresa passou em algumas localidades e jogou uma história de que a empresa está fazendo um plano de demissão que já tem previsto, autorizado pelo governo. Inclusive isso nós pudemos constatar no balanço da Infraero, publicado pelo superintendente financeiro, onde tem 775 milhões reservado para o plano de demissão, e só que o sindicato não foi oficializado. Então, esse assunto também o nosso presidente tratará nessa reunião amanhã para definir. E aí, vai ter o plano de demissão? Não terá? A mesma pessoa que soltou essa história, ou as mesmas pessoas, determinado tempo passou, e o que fala? Não é bem assim, pode ser que não seja. Então, o que precisa? É a decisão. E a decisão só sai, como saiu um documento oficial do presidente da empresa, com certeza terá que sair após a conversa com o presidente do sindicato, com a diretoria do sindicato. Então, tudo isso aí, nós vamos ter o retorno depois, o presidente vai fazer a comunicação que deverá ser feita, mas para tratar, por exemplo, nós não podemos saber hoje da vida de cada pessoa. Se o valor é tanto, vai atender uma pessoa, não atenderá outras tantas. Por exemplo, pelo que se falou, você vai sair pelo menos 1.000 pessoas. E como que vai ser feito? Por exemplo, a pessoa que está no Santos Dumont não pode sair? O pessoal que está cedido no órgão não pode sair? O pessoal que está hoje no escritório, que tem que estar até 31 de dezembro, tem que sair de imediato? Vai ser obrigado a ficar? Tudo isso tem que ser definido. Onde fica a boca pequena, a conversa de boca pequena, a famosa rádio peão que nós temos na Infraero, desde que nós entramos na Infraero, isso acontece. Então, assim, a rádio peão não vai resolver nada. O que tem que resolver são as coisas oficiais. E é o que a gente espera, é o que a gente aguarda que seja feito nessa reunião que o nosso presidente terá com o presidente da Infraero. Outro calcanhar de Aquiles, que o pessoal pergunta muito para a gente, o tempo inteiro, o plano de saúde. Primeiramente, o plano de saúde, quando era para ser um plano bom, que tinha o Aerosaúde, que o SINA propôs, o Sindicato Nacional dos Aeroportuários propôs, a categoria, não sei pensando por que e como,
não aderiu ao plano. Hoje o plano seria no mínimo 50% mais barato do que esses planos que as pessoas estão pagando. E está sendo o nosso calcanhar de Aquiles para os sindicatos, para todo mundo. Hoje temos várias pessoas que já estão no SUS. Recebemos isso diuturnamente, comunicação com os colegas, nós temos muita interação com as pessoas. Inclusive os aposentados. Os aposentados já saíram todos. E todos. Da ativa também, né? Sim. Na realidade. A pessoa fica mais tempo para se aposentar para levar o plano. Quando ele se aposenta, ele não consegue pagar. Porque está um absurdo. Absurdo. E ainda falaram que vem um aumento gigante aí. Aí como é que vai fazer? A gente vai vender o café da manhã para pagar o plano de saúde. Sim, tá muito complicado. Como o Álvaro falou, não somente para os aposentados, como os que estão... Então, por exemplo, hoje, sobre o plano de saúde, nós tínhamos uns limitadores, até 3 mil, de 3 mil a 5 mil. Quando foi feita essa limitação, 3 mil, hoje as pessoas recebem 3.500 aí. Já passou de faixa. Então, assim, nós entendemos, passamos isso para a diretoria, que faz parte da comissão paritária, que discute o plano de saúde, tem o CGPAR 52, que a empresa pode e deve colocar até 70% do plano. Só que o que ocorre hoje? Ocorre que um colega que ganha R$ 2.500, ele é subsidiado em 90%. Então, se ele passar a 70%, ele vai pagar mais. Então, assim, o que tem que fazer é uma conta muito grande, com pessoas técnicas que estão para resolver isso, para ajustar essa situação. Recentemente eu recebi alguns casos, a pessoa estava na categoria E20, passou para o Alfa 21, recebeu um aumento, pulou de R$3.000 para 3.037, antes dos 3.000 para 3.037, já mudou a faixa financeira e ao mesmo tempo completou 59 anos de idade. 2 aumentos ao mesmo tempo. Isso acontece muito, está acontecendo muito. É isso que precisa ser discutido, e não conversas como a gente vê, a gente acompanha tudo quanto é meio de comunicação, gente está num lugar, está no outro, grupos gigantes fazendo teorias do além que só fazem as pessoas ficarem preocupadas e cada dia mais a ansiedade ficando maior na Infraero. O que acontece? As pessoas vão ficando doentes, vai precisando usar mais, e aí não tem como. Então, assim, hoje muita gente à base de ansiolítico, muitos colegas com vício em álcool e outras coisas mais. Então, assim, a gente precisa saber o que vai ser feito. Então, somente rádio peão, boca pequena, terrorismo não vai resolver nada. O que vai resolver é um documento oficial da empresa com o sindicato, porque quem representa o trabalhador perante a empresa é o sindicato. Não é associação de nada, não. É o sindicato. O que a gente mais vê, né, Cano? São associações aí que criam-se aos milhões dentro da Infraero e cada um quer discutir o seu umbigo, falar sobre o seu umbigo, não enxerga nada à frente do nariz. Esses não estão qualificados perante a Constituição para representar o trabalhador. Quem representa é o aeroportuários, que representa o trabalhador. Então a gente, falando direto para os colegas que nos conhecem Brasil afora, tem que falar com o sindicato oficialmente. Tem que sair alguma coisa do sindicato. Conversa de boca pequena não resolve nada, não vai resolver nada. Então, assim, é um calcanhar de Aquiles. Outro calcanhar de Aquiles, aeroporto do Ceará. 2 anos e pouco atrás, cidadão na Infraero foi até Congonhas, fez uma reunião no auditório. Antes nós alertamos para ele que aquilo não era uma reunião de bairro, não era uma reunião de associação política, não era uma reunião de escritório, de discussão de partido político. Ali as aspirações das pessoas eram diversas, cada um tinha sua aspiração. Conversamos meia hora antes. Meia hora antes. Porém, mesmo assim, o que aconteceu? A pessoa foi e disse que os aeroportos do Ceará, que isso. Nossa, Jericoacoara é maravilhoso, eu sei que é maravilhoso. E nós entramos, logo em seguida, pedimos a palavra.
Ah, Jericoacoara é maravilhoso, Aracati é maravilhoso, que tem cada praia com isso, praia com aquilo. Eu já tinha passado por isso dentro da Infraero, quando eu fui para Recife. Tanto que nós vimos para Congonhas em 2003, num concurso de progressão vertical, nos conhecemos lá, nesse concurso, que eu passei no concurso. Foi aí que se formou a parte do sindicato em Congonhas, né? A gente tinha 12 filiados e em pouco tempo estavam quase 200, sem sermos ainda dirigentes sindicais, né? Passamos a ser dirigentes sindicais de fato em 2008. Então assim, a gente conhece um por um, vivemos todos nós, vivemos o tempo inteiro. Eu, Alexandre, estou fora da empresa tem 6 anos. Mas a empresa não ficou fora de mim. Então, tanto você, como eu, como a Iracila, que vai fazer 20, o Álvaro, que tem 26 anos, nós devemos explicação para cada colega que está lá, que trabalhou com a gente. Não adianta a gente ficar contando história. Até porque eles nos conhecem, sabe que a nossa história vai ser o que eles conheceram a gente lá de trás. Se eu inventar uma coisa, esse cara está inventando alguma coisa. Então, assim, nós somos muito cobrados por isso. Bastante cobrados por isso. Por quê? Porque nós somos sindicato, nós representamos as pessoas. Sim. E não vendemos ilusão. Não vendemos terreno no céu. É aquilo que a gente fala, né? Foi conquistada uma credibilidade, né? Que hoje o que a gente fala, eles sempre aguardam a posição de nós dirigentes. Ah, deixa eu falar com o Macedo. Muitas vezes você está em casa, estão te ligando, ó, ele viajou, ou ele está no médico. Muitas vezes o cara está lá mandando um recado, né? Procurando, porque ele quer uma posição oficial. Então, por isso que a gente fala, vamos aguardar uma posição oficial da direção do sindicato, juntamente com a direção da empresa, né? Para poder vir o assunto oficial, né? Nada de grupinhos de redes sociais, né? E sim oficial da empresa, juntamente com a direção do sindicato. Sim, recentemente, um colega nosso que trabalhou em Congonhas procurou o Álvaro, falou, como que eu faço? Eu estou no aeroporto de Ceará, tenho 3 filhos na escola, paguei a escola de 1 ano, fiz um contrato para pagar durante 1 ano de uma escola, meus 3 filhos, e agora o que eu vou fazer? O dono da escola vai me perdoar da dívida? Não. Aí eu falei para o Álvaro até, Álvaro, já aconteceu isso comigo. Eu tive que me mudar de São Paulo para Recife, na época quando eu trabalhava no aeroporto de Guarulhos, e eu tinha uma escola do meu filho. O que aconteceu? Não me perdoaram, eu fiquei com o nome sujo. Então não vão perdoar. Porque você faz um contrato com a sociedade de educação. E aí, a Infraero... Então assim, parece que a Infraero, que as pessoas que estão na Infraero não podem ter pai, por conta do plano médico, não pode ter mãe, não pode ter filho, não pode ter nada. Ali é somente um robô que trabalha, não pode tratar as pessoas assim. E hoje, o pessoal do Ceará, e aí, a maravilha que foi, tomaram dois verões de sol, bronzeado, e agora, vai fazer o que com esse pessoal? Vai devolver para São Paulo, para ficar só até 31 de dezembro? Vai levar para Brasília? Vai aproveitar nos aeroportos do Nordeste, por exemplo, Mossoró. Muita gente que já conversou comigo dos aeroportos do Ceará já quer ir para Mossoró. Outro tanto quer ir para Salinópolis. Outra turma quer ver se consegue alguma coisa, sessão para outro órgão, tudo. Tudo isso a Infraero tem que saber tratar. E nós, que sempre laboramos em escala, o que aconteceu com vocês que saíram da escala? O salário diminuiu. Foi lá para o escritório de Jaçanã, o salário diminuiu, perdeu descanso semanal remunerado, perdeu uma série de coisas, folga feriado, que 60%. Tem uma coisa, 60% do salário, adicional noturno, adicional de periculosidade. Tem gente que perdeu, ou seja, hoje ganha 60%, 50% do que ganhava. E como que vai fazer com essas pessoas? Vai se mandar embora? É muito fácil chegar ali e ficar na pressão, conversando furado. Olha, acho que se fosse você era melhor, montava uma barraquinha de cachorro quente, saía daqui, guardava 100 mil reais. Esse cara que está falando, 100 mil reais para ele é 4 meses de salário. E essas pessoas serão 20 anos de trabalho de efetivo. Inclusive, quando nós chegamos no Jaçanã, né, quantos colegas citaram um fato para a gente que perderam até família, né, nesse meio de caminho, nessa mudança de um aeroporto para outro, entregar aeroportos, não, né? Quantas famílias se desfizeram, né? E querendo ou não, a parte social também cabe ao sindicato de tentar achar a melhor saída pro. Agora que foi acertado, depois de 2 anos, a Infraero fala, não, vai voltar todo mundo. Voltar para onde? Exatamente. Até porque já tem um documento, como eu falei. O presidente assinou um documento do que nós conhecemos sobre gestão
dificilmente o mesmo presidente ou o mesmo diretor vai revogar um ato tão complicado como esse do que ele fez. Não vai. Então, assim, o que aconteceu? Em conversas com o nosso presidente, o presidente Tavares, a diretoria do sindicato, outros colegas, nós temos passado. Qual é a definição? O presidente definiu isso. O que vamos fazer com as pessoas? As pessoas agora serão descartáveis? Não tem mais. Hoje eu recebi, durante vários dias, nós recebemos o pessoal do Santos Dumont já me perguntando, olha, e aí, eu quero aderir ao Desimpedita. Se o valor for esse que foi comentado, foram falando, e isso não é extraoficial. É falado por alguém que ocupa cargo alto dentro da empresa. Sim. Que não está nos ajudando em nada, só está nos atrapalhando. Essa é a real. Para mandar real, só está nos atrapalhando. E a empresa sabe de quem nós estamos falando. E de alguém que nós estamos falando. De alguns que nós estamos falando. Porque o que acontece? As pessoas ficam na pressão. Então hoje no Rio, aí já saiu a história que ninguém pode ir para o Santos Dumont. Ou seja, e aí, na última instância, o cara não tem como ir para fora. Não quer ir embora. Não conseguiu órgão, não conseguiu alguma coisa. Vai vir para ficar 6 meses aqui no Jaçanã. 6 Jaçanã. meses aqui no Jaçanã. O Santos Dumont não tem? E outra. E o pessoal que está no Santos Dumont que quer sair, não pode sair? É uma conta muito fácil, é que o pessoal às vezes tem preguiça de pensar. É só colocar no papel. Quantos que eu tenho no Santos Dumont que querem aderir de fato esse plano de demissão? Tantos. Quantos que vão sair? Tantos. Quem que está no aeroporto do Ceará e gostaria de vir para o Santos Dumont? Tudo isso a Infraero tem que colocar. E para isso, o sindicato está muito bem preparado. Temos colegas que têm todo esse preparo para discutir. Se a Infraero tiver alguém para fazer isso, bota no grupo, vamos sentar para resolver a situação das pessoas e não ficar o inferno que está na cabeça das pessoas. Porque está muito fácil. O camarada está lá em Brasília com alto salário, com a vida dele já há 20, 30 anos, às vezes já é um natural lá do Distrito Federal. Aí é muito fácil falar, pô, esses caras aí só dão trabalho, então muda a sede de Brasília, uma parte da sede, começa a utilizar o Jaçanã. Não vai acontecer. O presidente foi lá e fez a decisão. Então a gente precisa decidir. O momento é de decisão. Presidente, vai sair esse Desimpedita ou não vai sair? Não adianta ficar com conversa furada. Destitui o cargo das pessoas. Ah, não tem retorno, não sei o que mais. Aí sai com outra oferta para as pessoas, como que aconteceu? Não, se você quiser aderir, você vai com esse salário agora, porque eu não sei se esse grande pedita que eu passei aqui e joguei na conversa para vocês, não sei se vai sair, provavelmente não saia. Ou seja, mais um terrorismo na cabeça das pessoas e descartando as pessoas, porque se eu tenho o meu modo crítico sobre um gestor, eu tenho o direito de ter meu modo crítico. Agora a empresa, aquele gestor agora não serve mais para nada. Quando se montou o Jaçanã, que foi discutindo para cá, para lá, deram oportunidade para as pessoas, ofereceram a função para as pessoas, e agora elas serão descartadas, mesmo que eu não concorde com uma boa parte do que qualquer um desses tenha feito, mas eles serão descartados agora? Simplesmente, olha, aproveita e faz. O cara faz a conta e vai com 150 mil reais embora, e a empresa dizem que o mínimo seria 300 mil. Então assim, é pressão psicológica. Cara, são seres humanos, nós não estamos tratando de robô. São famílias que estão envolvidas. O Álvaro falou, nós participamos de várias reuniões. Nossa vida, ultimamente, desde setembro de 23 para cá, é só Jaçanã. É só a nossa vida, fora, Brasil afora, que cada um foi. Então assim, o cara trabalhou conosco em Congonhas, trabalhou conosco em outro local, conheço o dirigente sindical lá de Manaus, lá de Belém, conhecia de Salvador. Nós somos bombardeados. Todos nós, dirigentes do SINA, do Sindicato dos Aeroportuários, somos bombardeados. Todo dia, toda hora, todo momento. Não é somente nós que estamos em São Paulo. Colegas de todo lugar. Olha, Macedo, fulano de tal me procurou aqui. Eu não sei o que eu falo. Porque a pessoa está lá no aeroporto que está no local que tem dirigente sindical cedido em algum órgão. E procuram a todo tempo, todo tempo. Então, assim, o que precisa é que a Infraero decida no papel sobre essa questão do Desimpedita,
sobre a questão dos aeroportos do Ceará. A questão do escritório de Jaçanã e dos outros já está solucionada, porque temos que trabalhar com a seguinte situação: é até 31 de dezembro. Não existe 1º de janeiro de 26. No nosso entendimento, como dirigente sindical, temos que trabalhar até 31 de dezembro. E o que vai ser feito com as pessoas? É simplesmente chegar dia 31, não se faz nada, porque nós já conhecemos o modo talento da Infraero, que está sempre lento, não resolve com órgão, não resolve com nada, aí aparece um cidadão lá que descobre uma grande inteligência, ele sai com uma coisa, não, o aeroporto tal, vamos lá. Nós sabemos que as pessoas passaram com ansiedade nesse processo todo. Todo dia era Caruaru, Caruaru já está definido. Aí nós vamos fazer propaganda de Caruaru, porque as pessoas precisam ir para um lugar que seja parecido com o que ele tem em São Paulo, o que ele tem de movimento lá em Belém. Então, gente, Caruaru é uma grande cidade, nós conhecemos. Tá tudo certo. Daqui a pouco não tá. Já tá certo Paraty. Nem Paraty, nem para mim, nem para nada. Vira piada. Vira piada. Né? Aeroporto do Guarujá, e aí? Aeroporto do Guarujá. Mas, gente, não tem... Isso é 1 ano e meio de estresse depois que se entregou o aeroporto de Congonhas, na 7ª rodada, e os outros 4 aeroportos. Então, assim, a situação das pessoas está assim. Não é somente em São Paulo, Alexandre. Não é somente em São Paulo, Iracilda. É no país todo. É no país todo. E nós somos cobrados o tempo inteiro. E não somente dentro da Infraero, como nas sessões também, Polícia Federal. O pessoal já está questionando a gente, né? Que está para vencer dia 2/4. Aí nós vamos para onde se realmente não renovar o contrato? Né? Isso no Brasil todo, em todos os aeroportos, tem pessoal nosso cedido para a Polícia Federal, que estão fazendo um trabalho de excelência, só que eles não sabem se vão continuar ou não. Quer dizer, não tem uma definição. Muito bem lembrado, Álvaro. O presidente Tavares, conversando com ele essa semana, já passei por ele, já está sabendo da questão que 2/4 vence o acordo com a Polícia Federal. E aí? Temos em Campinas, temos em Brasília, temos em Guarulhos, temos em superintendências regionais, como em São Paulo tem pessoal nosso cedido na superintendência regional, temos várias pessoas, inclusive, cedidas na superintendência regional da Polícia Federal. Como é que vai ser feito? E Brasil afora tem mais, deve ter Confins, Galeão. Isso. Teve um acordo lá atrás, que eu não vou lembrar agora de quantos foram, mas essas pessoas também precisam de resposta. E somos nós que somos bombardeados, como dirigente sindical de base que nós somos bombardeados, como os outros tantos colegas, que nos procurem, às vezes não tem a resposta para dar. Então, assim, a nossa parte é levar até a diretoria, ou executiva do sindicato, para ela tratar com a empresa. Fora disso, é conversa furada. Não existe nada. Dizer que é isso, que é aquilo, ameaçando pessoas que, olha, acho que você tem que ir agora, que o negócio é bom. É difícil. Inclusive, eu tenho conversado com alguns colegas do sindicato, para quando for tratar a questão do plano de demissão com as pessoas, agora que está somente essa conjectura, não é uma realidade, é uma realidade, porque fizeram reuniões aos trancos e barrancos aí para todo lugar, a gente sabe. Sim. Nós estamos sabendo. É uma reunião virtual, ou é reunião no pé do ouvido, é a pessoa que saiu de férias e passa num lugar que não tem nada a ver com ele para soltar um inferno na cabeça das pessoas. E aí, o que vai resolver? Então nós, dirigentes do sindicato, não podemos cair nessa aí, de ir no embalo da empresa. Nós temos que orientar as pessoas, até porque o próprio sindicato perderá um efetivo muito grande de associados. Vai perder, mas o fato de perder, nós temos que entender, temos que respeitar a individualidade, a vida de cada um. Eu não sei a sua vida financeira como que é, Alexandre. Você não sabe a minha, Iracilda não sabe a minha, do Álvaro. Nós não sabemos como não sabemos a vida de ninguém. Então, às vezes, e eu tenho sido bombardeado, nós todos, os colegas, olha, se for isso aí mesmo, esse dia impedido, eu já quero saber qual que é o dia para assinar. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Nós não podemos tomar uma decisão precipitada e passar a régua. Tem que ser isso, não. Acho que cada pessoa tem que ter a decisão. E para isso, nós lá, no escritório de Jaçanã, enquanto tiver, nós todos os dias estamos lá
E, além de lá, estamos 24 horas por dia respondendo às pessoas, não somente do Jaçanã, mas pessoas do Brasil afora, que trabalharam conosco. Que quando começou a primeira venda de aeroporto no Brasil, começou a rodar. Então, assim, nós recebemos gente de todo lugar. De todo lugar. E nos preparamos para isso em Congonhas. Sim. Nós nos preparamos para receber as pessoas, para serem bem recebidas e tratadas como seres humanos. Para mim não me importa que o cara foi lá, deixou de ser. Ele tem que ser tratado como ser humano, como um colega de trabalho, com muito respeito que nós sempre exigimos para com as pessoas e das pessoas para conosco também. Então, assim, não é uma brincadeira de criança. Isso não é somente chegar e sair aí soltando conversa furada e vai aqui, vai ali. Meu telefone hoje, no tempo que eu estava vindo para cá, 15, 20 mensagens perguntando sobre Jim Pedito. Pessoas que eu nem sei, não conheço. Não, mas fulano que indicou para falar, mesma coisa que o de vocês, é o tempo inteiro. Né? Todo o tempo a gente sendo bombardeado. Então, assim, a gente precisa disso, e isso só vai ser resolvido, gente, com a reunião que o presidente do sindicato terá, junto com a diretoria executiva, com o presidente da Infraero e creio que algum diretor também participando, que será amanhã. Então, assim, para a próxima semana, talvez já teremos alguma resposta sobre essas indagações. Sobre essas indagações. Outro tema que nós vamos falar, na verdade, vamos voltar no tema que é a questão de alguns processos judiciais. Depois vai ficar no final da edição do podcast os links para a pessoa poder acessar. A questão do anuênio, processo de anuênio, o Sina ganhou a primeira instância em Brasília, a Infraero recorreu, tem o direito de recurso, e muita gente nos procurando. Então, assim, para esse processo que o Sina ganhou, todo e qualquer trabalhador que ainda esteja na Infraero ou tenha trabalhado na Infraero e tenha saído recentemente, o processo foi dado a entrada em 2023. Foi em setembro de 24. Isso. Setembro de 24. Então, assim, de 24 para trás, 2 anos, como é a prescrição, se a pessoa tiver saído depois de 22, de setembro de 22, ela terá o direito também. Para isso tem que entrar em contato com o sindicato. Vai lá e entra no link que vai estar no final, clica lá, processo de anuênio. Todo mundo tá? Todo mundo está, é um processo coletivo. Ah, eu já vou receber agora? Não. Você vai ter que acompanhar, por isso que tem que ter a comunicação com o escritório, que somente o escritório que vai poder te falar. Eu não vou poder falar, nenhum dirigente vai poder falar. Isso foi passado uma decisão de diretoria quando contrata o escritório para fazer o trabalho. Então o escritório vai trabalhar com isso e devolver, fazer a devolutiva das informações para as pessoas e ter o contato com as pessoas. Né? Aí, para finalizar o nosso bate-papo hoje, uma coisa que é o adicional noturno. Que o que se discute não é adicional noturno, não é redução de adicional noturno, que a Infraero coloca lá, redução, é a hora ficta, que é os 7 minutos e 30 de cada hora trabalhada, que é o direito que o trabalhador tem. Que ele tem que ser remunerado como hora extra. E não tem que ser remunerado como isso, como aquilo, aquilo outro. Então nós entramos com uma comissão paritária, nós participamos dessa comissão, passamos quase 5 anos discutindo com a Infraero. Sai um, entra outro, entra um diretor, sai outro. A gente sabe que tem diretor que vem, passa um carnaval, vai embora, depois já no festa junina já não está mais aqui. E foi isso durante muito tempo. No final, quando já não tinha mais negociação, o que ocorria? Toda a discussão do adicional noturno, a Infraero jogava para a diretoria executiva: olha, mas tem gente que nós pagamos 56% a mais e 44% a menos. Realmente aconteceu. Só que a Infraero queria que o Sina fizesse, na época, uma abordagem com a categoria, para que quem ela citava que pagou a mais devolvesse para ela poder pagar quem ela não pagou. Negativo, de forma alguma. Primeiro que esse a mais é o que ela dizia. E finalmente em 2017 entrou com processo no Rio, entrou com processo em Brasília, processo em Salvador e processo em São Paulo.
de São Paulo acabou entrando em 2018. Porque em São Paulo nós tivemos que separar. Com a entrega dos aeroportos de Campinas e Guarulhos, muita gente que pertencia a São Paulo foi vinculado como sede. Então passou a ser processo em Brasília. E nesse processo de Brasília foi perdido. Tentou-se de todo jeito, perdeu-se. O de São Paulo, nós ganhamos, foi transitado e julgado em 2022. 398 pessoas. Então, assim, já aconteceu várias situações e vai acontecer de colega. Eu trabalhava em São Paulo. Assim, você trabalhava em São Paulo, no período calculado de 2008 a 2013, que foi o que foi decidido nesse processo de 2018. Né? Quem trabalhou ali estava colocado. Então, assim, nós fizemos o Sina pegou na época, fez um mapeamento. Quem tinha acima de R$50 entrou para receber o processo. Tudo isso feito, trabalho técnico, em conjunto com 3 pessoas, 2 advogados. Eu participava desse grupo, como participo até hoje dessa discussão do adicional noturno. 2 advogados do sindicato e pessoas da Infraero. Então, assim, não foi nada criado por nós, inventado pelo sindicato, nada. Nisso, foi feita a amostragem de 400 pessoas no Brasil inteiro. Nessa amostragem, verificamos, realmente era isso. A Infraero não estava mentindo. O que estava acontecendo é que muitas pessoas estavam sendo prejudicadas e ela dizendo que outros receberam mais. E não era bem isso. No final das contas, o que ela disse que pagava mais era o que ela tinha que pagar mesmo de fato. Que é a redução de hora extra noturna. Que não tinha nada de a mais. Era mais dos outros que recebiam menos. Que não eram remunerados. Portanto, sim, ganhamos o processo. Também vai estar no final do podcast o link para você aderir lá. Você acessa lá, vai ver se o seu nome está nesse processo São Paulo. Ainda faltam 151 pessoas para se apresentar, para fazer a execução, que já ganhou. A execução é o seguinte: se você trabalhou em São Paulo, seu nome está lá, de 2013 a 2018, noturnamente, esqueça 2008 a 2013. 2008 a 2013 foi o que a gente fez a apuração primeiro. Porém, os juízes determinaram em São Paulo que quem trabalhou de outubro de 2013 até outubro de 2018 tem o direito, trabalhou noturnamente. Porém, já existiram casos que nos procuraram, a pessoa trabalhou, ou trabalhou pouco, ou trabalhou mais ou menos, e alguns casos que a Infraero remunerou como redução de hora extra noturna, que é a hora ficta. Pouquíssimos, mas aconteceu. Então, assim, não tem invenção, não tem novo ovo de pé. É o que está, é papel e documento. E para isso o pessoal precisa procurar o escritório que é o patrono dessa causa e fazer. Fora isso, tem rolando no Rio de Janeiro, são 712 pessoas do Rio de Janeiro e ganhamos em todas as fases. Por último, agora houve um recurso porque a Infraero conseguiu que tirassem as pessoas demitidas. E o escritório Carvalho Lemos recorreu, está no TST, para discutir essa condição de quem saiu no plano de demissão, ele terá o direito sim. Então o Rio de Janeiro está nessa situação. Salvador, aconteceu um problema lá que 278 pessoas, mas o juiz falou só para 5 pessoas, o juiz local lá. Essas 5 pessoas entraram, as outras não foi aceito. Houve recurso por parte do escritório, então não foi aceito. Já passando para isso, para responder aos colegas que às vezes nos perguntam: mas por que eu não estou nesse grupo de 5 em 5? Na verdade não é 5 em 5. Ele determinou 5, aqueles 5 primeiro, e tentou os outros, não conseguiu. Então está nessa situação a questão do adicional noturno. Fora isso, a gente fez uma amostragem com muitas pessoas que nos mandaram. Eu respondi cerca de quase 900 e-mails no total. E boa parte dessas pessoas, a Infraero continua pagando errado o adicional noturno. Então, para isso, é só pegar, fazer o contato lá com o escritório, tudo, o escritório vai passar. Nós vamos fazer uma análise antes disso, de qualquer ação nova, né, para essas ações novas. E quem tiver lá na questão do pessoal que ganhou em São Paulo,
vai ser feita uma análise antes de executar, porque você não vai executar o que você não tem para receber. E as pessoas pensam, aí liga um lá que não sabe de nada, nunca viu nada na vida, não, mas eu sei que eu estava errado no meu pagamento. Quando você vai ver, estava sendo pago certo. Por quê? Porque não é uma régua. O erro da Infraero, ele não foi um erro unânime. Ela foi um erro de 44% das pessoas que não receberam. Os outros 56%, eu quero ver a Infraero abrir um processo para cobrar uma coisa que ela sabe que ela pagou certo. Então, assim, tudo isso aí, nós somos bombardeados o tempo inteiro, a gente perguntando tudo. Muitas vezes a gente pede desculpa, né, Álvaro? Alguns colegas que nos mandam mensagem, tudo, demora um tempo, porque assim, tem hora que o motor pifa, você tem que trocar o óleo, né? Encostar. Trocar o óleo do carro andando. O carro andando. Então, assim, tem que parar o carro umas vezes. Então, mas sem resposta, as pessoas não ficam. Bom, pessoal, primeiramente agradecer a paciência de terem nos ouvido. O podcast sempre é demorado e eu acho que pela confiança que tem em nós todos aí, a gente espera que tenham ouvido até o final. A gente quer agradecer muito e o que tem que acontecer é saber que a decisão sobre toda essa situação que nós colocamos até aqui agora só será tomada mediante a reunião institucional que é capitaneada pelo nosso presidente com o presidente da Infraero. Do resto é só conversa furada, só conversa mole. Às vezes é até alguma coisa séria, mas acaba nos dando só trabalho, né? Porque na hora do vamos ver tem gente que escorrega, é o verdadeiro sabonete. Então, assim, da minha parte quero agradecer. Também agradeço a atenção de todos e vamos continuar a luta. Agradeço também a paciência agradeço também a paciência que tiveram de ouvir aí o que a gente expôs. E é isso. Estamos na luta. Falou, pessoal. Aos aeroportuários um grande abraço e esperamos que dias melhores virão, né? Que não está fácil para ninguém, né? Tá? Um grande abraço a todos.